Ainda não. Tá em tela Agora cheia? sim. Agora Tá, sim. tá, obrigada. Bom, gente, eu vou começar. Então, esse é um treinamento, né, um mini curso oferecido pelo Departamento de Referência, aqui da Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO. O Departamento de Referência aqui na entrada, no piso 1, né, é o Departamento de Atendimento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os serviços bibliotecários, os produtos e serviços de informação, as fontes de informação, de pesquisa, todos os recursos que a biblioteca oferece para os alunos, tá? Bom, então vocês ouvem falar muito aí do levantamento bibliográfico, da revisão de literatura, que vocês precisam fazer, né, para reunir material, publicações, para começar a ler sobre o tema que vocês estão pesquisando, né, para começar a fazer o seu trabalho acadêmico. Mas o que que é isso? Como que eu vou fazer? Onde que eu vou achar? Como que eu vou pesquisar? Tá? Só voltando aqui, então a ciência ela vai caminhando, né? Então vocês vão ver falar também do estado da arte, que é até onde a ciência evoluiu. Então sempre a ideia, principalmente quem tiver numa iniciação científica ou já no TCC pode começar a pensar nisso, mas mais no mestrado e principalmente no doutorado, avançar o estado da arte. Então você vai pesquisar até onde foi desenvolvido, o que foi desenvolvido para você tentar caminhar e acrescentar alguns passos a mais aí no avanço da ciência, tá? Bom, quando a gente fala de informação científica, tá? Não qualquer informação, a gente tem que ter em mente alguns critérios de confiabilidade da informação científica, tá? Então, precisamos ter muito bom senso no uso de sites, né, de como fonte de pesquisa, sempre verificar a procedência, quem é o autor intelectual, quem está por trás daquela publicação, daquele texto. Tomar muito cuidado com as fake news, sempre checar nos sites de checagem, de veracidade, tá? A atualidade dessa informação, principalmente dependendo da área, tá? Afeta mais ou menos. Então, os autores, os mentores intelectuais, os autores, os responsáveis por aquele conteúdo, né? Desde um texto até um canal no YouTube, tá? Qual que é a informação institucional deles, a vinculação, no caso de pesquisadores, cientistas, o currículo Lattes, o ORCID, que é como se fosse um currículo Lattes internacional, o ResearchGate, que é uma rede social científica internacional, né, como se fosse um Facebook, assim, de pesquisadores, de cientistas no mundo. Vinculação institucional desses autores, desses pesquisadores, desses cientistas, as parcerias com instituições governamentais, com associações científicas, agências financiadoras, como a FAPESP, o CNPq, tá? Destacando que o principal critério de aceite no mundo científico, de aceite de textos, de publicações de artigos, revistas, é o peer review, que é o conteúdo revisado por pares, ou seja, um artigo seu ser aprovado para entrar numa revista, ele tem que ser revisado pelos pares, que são membros da sua área, que vão fazer um corpo editorial para avaliar segundo vários critérios da revista, né, e do conteúdo. E a ciência também, ela tem uns índices matemáticos de ranqueamento, né, que dá uma certa nota, só que são notas mais matemáticas, tá, mais quantitativas, que são os chamados índices, indicadores bibliométricos. Então, vocês vão ouvir falar, principalmente mais na pós, né, do fator de impacto, né, o FI, lá da base de dados Web of Science, o Qualis da CAPES, o índice H, tá? Então, lembrando que eles ainda são recursos, são índices matemáticos de ranqueamento mais quantitativos, não são tanto qualitativos, tá? Por exemplo, assim, do impacto social, da melhoria social que trouxe aquela pesquisa, a aplicação daquela pesquisa, tá? Geralmente, esse tipo de reconhecimento, de validação, assim, mais abstrato, é feito através de prêmios, né? E esses ranqueamentos automáticos aí das bases, eles são mais matemáticos,
tá? Quem teve mais citação, quem publicou mais artigo, tá? Quem está presente em mais periódicos e mais revistas. Bom, onde buscar todas essas informações científicas, tá? Então, primeiro eu coloquei aqui o que a gente tem de mais antigo, que é toda a parte impressa, a parte física, que está aqui no prédio da biblioteca, tá? Que a maior parte são os nossos livros impressos em papel, né? Que vocês, quando vêm aqui nos computadores dos terminais de empréstimo, vocês consultam que a gente tem por esse software, que é o nosso catálogo online, o Pérgamo, tá? Que é o nome dele. Dá para consultar pelo nosso site de casa também, qualquer pessoa na internet pode consultar. Ele não vai espelhar tudo o que a gente tem, porque a gente não tem a ferramenta de descoberta. E a ferramenta de descoberta, quando ela é assinada e acoplada aqui no catálogo, ela mostra tudo que a gente tem, tanto impresso como online. Aqui o que vai mostrar mais no Pérgamo é o que a gente tem impresso, e algumas coleções online, tá? Como, por exemplo, as nossas normas técnicas da ABNT, tá? E a gente tem outros serviços também do Comut do EB, que relacionados aí ao nosso acervo, que depois eu vou estar falando um por um, tá? A gente tem também os nossos recursos digitais, online e virtuais, tá? Que é a biblioteca virtual da Pearson, que é uma base de dados de e-books, tá? Para subsidiar os alunos aí, né? A gente tem, todos esses aí eu vou falar depois com mais detalhes, tá? Só o da BNT que a gente tem um treinamento à parte, que é um outro treinamento só sobre normalização ABNT, né, que são as normas de documentação, que vai falar sobre como referenciar trabalhos acadêmicos, como fazer a bibliografia, como fazer as citações e referências de acordo com a ABNT, é um treinamento à parte esse, tá? Então, eu acabo quase nem falando aqui, tá? A gente vai falar melhor do portal de periódicos da CAPES, do nosso RI, do nosso repositório institucional, que é a nossa base própria da UFSCar, da produtividade intelectual aqui do campus, né, da comunidade acadêmica da UFSCar, tá? Bom, para auxiliar os alunos como acessar essas fontes de informação de uma forma mais independente e autônoma, um grupo de trabalho de bibliotecários ali do CIB, do Sistema de Bibliotecas, criaram algumas videoaulas, alguns manuais em PDF, como, por exemplo, esse que tem as patinhas do cachorro, e, e vocês podem estar consultando lá. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Gente, voltou a tela cheia? Voltou sim. Tá. Então, continuando. Bom, esse é o site da Biblioteca Comunitária, né, que a gente apelida de BCO, a sigla. Então, aqui vai ter o link para todos os nossos produtos e serviços de informação, né, todos os serviços bibliotecários que a gente oferece. Cada um desses links vai estar explicando, vai ter o e-mail de contato, tá? E depois, se vocês tiverem dúvida, pode escrever perguntando, tá? E eu vou entrar em alguns principais que são mais do interesse do treinamento de hoje, tá? Bom, esse é o nosso catálogo online, que chama Pérgamo, tá? Que vocês entram com a senha também, principalmente para consultar as normas da ABNT lá no meu Pérgamo, né? Então, aqui vai espelhar a maior parte do que a gente tem de acervo físico impresso, tá? Online, algumas coisas, tá? Algumas coisas, CD, DVD, né? Não vai mostrar tudo que a gente tem. Muita coisa online, coleções online que a gente assina, a gente tem acesso, tá lá no portal de periódicos da CAPES, não vai aparecer aqui, tá? A gente tem um outro site que é no mesmo estilo do da BCO,
só que é o site do CIB, que é do Sistema de Bibliotecas, né, o Sistema Integrado de Bibliotecas de todos os campi, tá? De Araras, Lagoa do Sino, Sorocaba, tá? Então, aqui vai estar falando de serviços gerais para os pesquisadores, né, para a comunidade acadêmica e que são comuns a todos os campi da UFSCar, tá? Ai, acabou saindo. Eu tinha colocado alguns logotipos de acesso aqui. Esse aí, a hora que eu mexi. Bom, depois eu posso mostrar. Aqui são alguns logotipos de base de dados, tá? Que deu erro na figura depois. E aqui é uma base de dados ali da Secretaria de Educação à Distância, a LISA, ela chama, que é onde estão todos os materiais didáticos lá dos cursos de educação à distância que todo mundo pode estar usando e consultando, tá? Bom, voltando naqueles dois serviços que eu pulei lá atrás, o EB é o empréstimo entre bibliotecas. Então, é um serviço que a gente tem para emprestar livros de outras bibliotecas que vocês queiram, não só de bibliotecas da UFSCar, de outros campos, como até de outras cidades, outros estados, desde que a gente tenha o convênio, tá? Vem por correio, por malote. A gente empresta deles e empresta para eles, tá? Então, de repente, você quer um livro que tem numa biblioteca da USP, aqui da cidade mesmo, dá para emprestar, ou de outra cidade ou de outro estado, desde que tenha o convênio, dá para emprestar, demora uns dias para chegar, vocês ficam uns 10 dias com o livro, depois tem que devolver, tá? E esse serviço é aqui também no departamento de referência de atendimento. Bom, o serviço de comute, que o pessoal da pós-graduação usa muito para conseguir cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso, tá? Tem um e-mail ali para pedir, tá? Então, assim, o aluno precisou de um artigo para o trabalho dele, que a gente não tem acesso ao texto completo, não está achando no Google Acadêmico, nem no Google Normal, no portal de periódicos da CAPES, em nenhum lugar. Manda um e-mail, tá? Falando, olha, eu quero esse artigo do autor tal, título tal, saiu na revista tal, em tal ano, que eu vou tentar conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil, tá? Ou até no exterior. No Brasil, porque muda a assinatura, se é universidade federal, estadual, dependendo das verbas, do interesse dos cursos, muda, né? Então, algumas coisas a gente assina, eles não, eles assinam, a gente não, então tem essa troca aí, que geralmente é gratuita, tá? Bom, aqui eu coloquei lá no site da BCO fontes de informação, que tem os links para algumas bases de dados, tá? Mas, assim, esses tópicos todos eu vou estar comentando mais para baixo. O único que eu não vou falar muito é das normas técnicas da ABNT, que é pela base de dados Target, que está integrada lá no nosso catálogo online Pergam, porque isso daí é um outro treinamento, tá? Bom, aqui na UFSCar a gente foi criado um portal de periódicos da UFSCar, tá? Então, é um site que ele tenta reunir todas as revistas científicas que foram produzidas pelos departamentos, pelos docentes aqui da UFSCar, de todas as áreas, tá? Então, foi reunido nesse site, que revistas que são, remete para o site das revistas, quem que é a equipe editorial, quem que criou, quem que mantém essas revistas, algumas foram descontinuadas, então foi tudo reunido nesse portal aqui, é interessante vocês estarem consultando. Tem algumas revistas daqui, de departamentos que conseguiram um destaque, estão sendo indexadas em bases de dados internacionais, e outras ficaram restritas só aqui no nosso nível da nossa comunidade, né? Mas foi uma forma de mapear, de organizar, então para isso que foi criado esse site. Bom, esse é o repositório institucional da UFSCar, que é o RI, que é onde vai depositar os TCCs quando terminar a graduação, e começou depositando as teses e dissertações, né? Está começando a entrar os artigos, né? Então, aqui é a base de dados da produtividade intelectual da comunidade da UFSCar, para reunir, para organizar tudo isso, tá?
Bom, aqui eu coloquei duas bases de dados de teses e dissertações, semelhante a essa nossa, que essa é local da UFSCar. Começou tendo tese e dissertações, aí foi ampliando, né? Agora está integrando TCC, artigos, até dados de pesquisa, tá? Aí, essas duas aqui, elas são nacionais, tá? Essa é a do IBIT, tá? A nossa tá ligada a essa, então as teses e dissertações da UFSCar vão aparecer aqui. É uma base bem simples, só trabalhos nacionais, pesquisadores brasileiros, então dá para pesquisar em português. A busca é bem simples, então vem um monte de coisa, tá? E essa daqui é o banco de testes da CAPES, que são os trabalhos financiados pela CAPES de todas as áreas, então vai ter um pouquinho de diferença do que você acha em uma e em outra, tá? A nossa da UFSCar puxa nessa daqui. E assim, eu gosto de mostrar porque é interessante, você vai lá começar a escrever o TCC, o mestrado, é interessante você procurar algum trabalho, não muitos, mas alguns, uns dois, assim, bem próximos do que você está pesquisando da sua linha, é bom para você ter uma referência, assim, de leitura, de como que o texto foi montado, dividido, o esqueleto, às vezes você acha um autor, um artigo interessante ali na bibliografia, eu sempre recomendo, tá? São bases de acesso aberto, a nosso RI também, elas estão em domínio público no Google, aberta para qualquer pessoa pesquisar e baixar os materiais, tá? Nem todo mundo autoriza colocar aqui no RI, e nessas duas aqui, tem gente que às vezes vai patentear alguma coisa, né? Não é obrigado, a pessoa tem que assinar um termo para autorizar, porque vai cair em domínio público, tá? Em acesso aberto. Bom, dúvidas até aqui? Senão eu vou continuando, tá? Eu paro um pouco porque tem alguns blocos, né? Dos temas. Bom, esse é o portal de periódicos da CAPES, que é esse coloridinho que vocês já viram, tá? Que é, a grosso modo, onde vão estar todas as bases de dados que o governo federal assina para a comunidade de pesquisadores e cientistas brasileiros. Então, o governo federal criou esse site para reunir, onde ele assina várias bases de dados com várias revistas científicas, né, periódicos científicos dentro, né? Tem alguns outros materiais fora revista, fora artigo, tá? Tem tese de dissertações, tem e-books, tem normas técnicas, tem dados estatísticos, tem patentes, mas o grosso são bases de dados com revistas dentro, tanto multidisciplinares, que cobrem todas as áreas, como especializadas em algumas áreas. Então, foi criado esse portal para disponibilizar para os pesquisadores brasileiros, para as universidades brasileiras, as públicas, tá? Só que, assim, as privadas também usam porque tem materiais aqui de acesso aberto que estão em domínio público. O bom é que está tudo reunido aqui, tá? Só que o que está de acesso aberto e domínio público não está presa dentro. O que é assinado está preso, vocês têm que entrar com a senha do acesso CAF. Esses números mudam, tá? Então, na última atualização que eu fiz, então a gente está com 38 mil títulos de periódicos, de revistas científicas de várias áreas, tem até área de artes, de cinema, de dança, de teatro, até as ciências mais, lá, química, matemática, mais antigas, né? E mais ou menos umas 350 bases de dados, tá? Então, aqui mais ou menos a página inicial, sempre está mudando a cara, tá? Eu só quis destacar ali o acesso CAF, que é o acesso remoto, que vocês vão ter que logar, o login e senha de aluno quando vocês estiverem fora aqui da UFSCar, tá? E o meu espaço, onde vocês podem criar um perfil pessoal de vocês, né? Na plataforma do portal de periódicos da CAPES. O acesso CAF, Comunidade Acadêmica Federada, que é o acesso remoto, tá? Onde vocês vão usar a senha de aluno, o RA, e a senha que vocês utilizam nos demais sistemas da UFSCar, como o SIG e o Eduroan, tá? Tem um tutorial
de como fazer o acesso CAF lá no site da biblioteca, tá? Ou então no site da SIM também, da Secretaria de Informática, porque é ela que coordena, né, que criou, que coordena todo esse serviço, a gente apenas divulga, tá? Bom, aqui eu coloquei quis destacar algumas formas de busca que a gente tem no portal de periódicos da CAPES, por assunto, que seriam as palavras-chave, tá? Aí você pode puxar as bases de dados por áreas específicas, ou pelo nome dela, né? As revistas, os periódicos também, e você consegue pesquisar até livros, os e-books, né? Os livros digitais. Quando você loga pelo portal de periódicos da CAPES, aparece ali que o acesso está pelo UFSCar, tá? Ali na página inicial, ali no carrossel, tem as notícias, principalmente dos treinamentos que eles dão, que eu vou comentar lá no final, tá? E, bom, se vocês forem tendo dúvidas, me interrompam, mas tem uma sequência aqui, tem os blocos que eu vou dar uma paradinha, tá? Então, aqui eu quis destacar as principais bases de dados multidisciplinares, tá? Que no caso é o Cielo, que é uma base de dados de acesso aberto, de domínio público, multidisciplinar, cobre todas as áreas. É a que mais tem material, assim, em português, e se não é em português, é em espanhol, né? Pega mais ali Brasil, América Latina, é a primeira base que a gente apresenta, assim, para graduação, tá? E aí depois eu coloquei algumas que são bem conhecidas pelo nome, né? São bem conhecidas no mundo, são referência. As duas principais é a Web of Science, da editora Clarivate, e a concorrente dela, que é a Scopus, editora Elsevier, tá? As duas são bases de dados multidisciplinares, cobrem todas as áreas e são referenciais com resumo, ou seja, mesmo sendo paga e assinada, elas só oferecem o resumo, não necessariamente elas oferecem o texto completo. Já a Science Direct, que também é da editora Elsevier, é uma base de textos completos, então ela necessariamente, tudo que está nela tem que ter o texto completo, tá? Ah, mas eu pesquisei na Scopus e tinha alguns textos completos. Ela está puxando da Science Direct porque elas são da mesma editora, tá? E aí tem algumas que são menos conhecidas, mas são bases de peso, assim, de nome, como a Sage e a Springer Link, que são multidisciplinares também, tem textos completos. A mais famosa é a Web of Science, mais de referência, e a Scopus é bem concorrente dela. Nos últimos treinamentos já falou que estava passando, que estava tendo mais revistas, maior cobertura, enfim. Bom, principais bases de dados da área da saúde, tá? Eu destaquei algumas aqui. Referência Brasil América Latina é a BVS, tá? Da BIREM, tá? Biblioteca Regional de Medicina, que ela é de acesso aberto, tá? Em domínio público, e é referencial com resumo, mas vai ter texto completo lá que ela está puxando daqui e dali, alguns porque estão, inclusive, em domínio público, tá? A Medline, da PubMed, que é lá pelo portal PubMed, tá? Essa outra coleção da Medline, que é uma coleção mais antiga pela editora Ovid, é assinada, tá? Aí tem a Cochrane, essa da Primal Pictures, principalmente para quem é da área de educação, é muito interessante, que é uma base de recursos audiovisuais, que eu não lembro se eu coloquei aqui nos slides, mas assim, é uma das bases mais interessantes que tem, principalmente para os cursos da área da saúde, porque ela tem imagens de anatomia do corpo inteiro, né? Essas imagens, elas rodam, você consegue dar zoom, consegue baixar, ela está dividida nas especialidades, até assim, odontologia, em acupuntura, é bem interessante, tá? A Embase, da editora Elsevier, né, a mesma lá da Scopus, da Science Direct, que anos que o pessoal da área da saúde ficou pedindo, foi assinada agora nesse último governo, porque muda as assinaturas quando muda o governo, também tem isso, tá? Aí a gente tem os journals, que são periódicos, né, de texto completo, full text, da editora Ovid, Clinics Collection, da editora Elsevier também, Carger, e essa última que é mais para a área de enfermagem, tá, que o pessoal da enfermagem usa mais.
Eu escutei um barulhinho, será que alguém está querendo entrar? Não, Graziela, eu queria fazer uma pergunta. Ah, tá. Em relação a essa parte que você apresentou, das principais bases de dados. Então, Hum, nesses sítios, né, onde os referenciais com resumos, acontece, é o mesmo caminho que você trouxe. Então, assim, se a turma buscar lá, só vir o resumo, entre em contato com a biblioteca também para conseguir o texto completo, é isso? Dá para... na verdade, assim, você vai estar lá logada pelo acesso CAF com a sua senha no portal de periódicos da CAPES. Uhum. Uns artigos vai ter o texto completo, outros não, tá? Os que não tiver, você pega a referência do artigo, pega lá o título, o autor e joga no Google, tá? Uhum. Lá mais no final eu vou falar do Google. Não joga no acadêmico, joga no normal, no Certo. Google geral. Se nem lá você não achar, aí vocês mandam para o e-mail da computação, olha, eu preciso desse artigo aqui, desse autor, com esse título da revista tal, ano tal, aí eu vou tentar conseguir uma cópia, Ah, então tá. tá? Obrigada. Uhum. Nada. Já que apitou, deixa eu confirmar se não tem ninguém pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Não, tem 45. Agora deixa eu voltar lá e vou perguntar de novo. Tá em tela cheia de novo? Tá sim. Tá sim, tela cheia. Tá, obrigada. Eu vou continuar então. Bom, essa base de dados HotSeeker, ela é uma base de dados especializada em terapia ocupacional, tá? E a gente achou ela fora do portal, pesquisando por uma base especializada na área de TO, foi a única que a gente encontrou, tá? Por isso que eu gosto de colocar ela nos treinamentos, para vocês saberem que existe, tá? Assim como tem a Pedro, da área de fisioterapia, que é especializada também, acho que é a única também, tá? Bom, aqui eu elenquei alguns periódicos da área de terapia ocupacional, não são todos, tá? Eu elenquei os principais que tinham a palavra occupational therapy no nome, tá? Tem algumas outras que elas pegam as duas áreas, TO e físio, né, porque são áreas correlatas, e tá com um título, assim, de reabilitação, alguma coisa, assim, mais genérica, mas elas tratam de TO também, mas as mais especializadas pelo título seriam essas. Excluir também algumas que aparecem no final, que estão em grego, em japonês, em chinês, né, mas geralmente tem a tradução para o inglês, mas eu coloquei as principais aqui, que já tinha o título em inglês, tá? E eu fiz isso porque, assim, o filtro, tem algumas áreas maiores que o filtro é específico. Então, ele puxa todas as revistas daquela área. Como até uma área menor, mais nova, e ela é correlata, físio, que é maior, mais antiga, está meio que acoplado e misturado. Por isso que eu tentei dar uma separada. Mas provavelmente escapou, tem mais coisa, tá? Inclusive é da Cadernos, né? Que é da UFSCar. Não sei se não tá, porque já se entende que é da UFSCar ou não. Que é indexada no Cielo. É. E que ela está lá na lista do portal de periódicos da UFSCar. Tem Tá. cadernos de TO também, Uhum. tá? Bom, agora eu vou entrar numa parte mais assim, mais técnica das dicas de pesquisa, das técnicas de pesquisa, né? Como vocês vão pesquisar nas bases de dados, fazer as buscas, lá mexer com pesquisa simples, avançada, truncamento, tesauros, estratégias de busca, string, expressão de busca. A gente vai falar de tudo isso. Bom, seleção dos termos, que são as palavras-chave, os termos técnicos científicos. Você vai ter que, de preferência, pesquisar em inglês, porque é a língua da ciência, tá? Preferir termos científicos, termos técnicos. A terminologia da área, tá? Não é qualquer palavra da linguagem natural que a gente conversa, tal. E os sinônimos técnicos também, evitar o que é da linguagem natural, assim, do dia a dia, tá? Bom, essas palavras-chave que a gente chama também de descritores de assunto, né? Da onde você vai pegar elas?
da leitura que você está fazendo dos artigos, dos livros, dos e-books, das teses e dissertações da área. Você pode consultar dicionários e enciclopédias especializados quando a área tem, né? Conversar com pesquisadores, especialistas da área, e também consultar um tesauro da área. O tesauro, antigamente, ele era publicado em papel na forma de um livrinho, depois passou a estar em sites, que ainda tem hoje em dia alguns sites de tesauros, e depois ele foi integrado nas bases de dados, tá? Os tesauros são bancos de palavras-chave de vocabulário controlado, que são os termos ideais da área, os termos técnicos, científicos ideais da área para você usar nas pesquisas, tá? Então, aqui um exemplo bem didático do tesauro lá da BVS, da BIREME, tá? Onde ele vai desmembrando os assuntos dos mais gerais para os mais específicos. Então, ele desmembra todos os sistemas do corpo humano. Ali eu comecei a desmembrar o sistema respiratório, aí eu desmembrei pulmão, brônquios, alvéolos pulmonares, enfim, ele vai do mais geral ao mais específico, de uma forma hierárquica e semântica, tá? Então, o tesauro existe, ele foi criado para quê? Para fazer um controle terminológico, as pessoas não chegarem na base de dados e jogar qualquer palavra, não. Esses são os termos ideais que você deve usar, a gente já selecionou eles para você, tá? Então, aqui, a página inicial lá do portal da BVS, da BIREME, ali, DEX/MESH, DEX é o Descritores em Ciências da Saúde, que é o nome do tesauro da BVS, né, que tem os termos em português, inglês e espanhol, né, é a versão nossa, né. O MESH, que é o da PubMed, que o DEX foi baseado nele, que lá está tudo em inglês, que são os cabeçalhos de assunto médico lá da Biblioteca Americana, tá? E aí você vai pesquisar a palavra ali primeiro, então, primeiro você vai pesquisar no tesauro antes de jogar lá na caixa de pesquisa, tá? E ali um print daquela tela que eu estava anterior, a terceira é a anterior que eu estava, do termo pulmão, tá? Aqui o MESH, lá no portal da PubMed, lá está tudo em inglês, eu coloquei ali na terceira o lung, né, que é o pulmão, tá? Eles têm até uma caixinha de busca que você vai jogando os termos e ele já constrói a expressão de busca ali, a Search Builder, e já puxa os artigos, tá? Bom, técnicas de pesquisa. Pesquisa simples. Então, algumas dicas. Utilizem termos mais precisos e inconfundíveis, mais diferentes. Evitem termos genéricos. Sobrenome do autor sempre por extenso. Evitar prenomes abreviados, que costumam, infelizmente, estar, né? Preferir termos pouco comuns, mais diferentes no título. Então, evitem termos genéricos, né? Social, educação, coisas muito genéricas. Evite incluir palavras pequenas, artigos e preposições nos campos de pesquisa, não precisa de acentuação, e sempre preferir o inglês porque é o que melhor rastreia, é o mais abrangente. De todas as línguas, até de chinês, de grego, sempre vai ter a tradução para o português, o inglês, sempre vai ter o resumo, o título, o resumo, as palavras-chave em inglês, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco dos operadores booleanos, tá? E os operadores booleanos em or ou not, e também algumas outros recursos que auxiliam na pesquisa, como o termo exato, o truncamento e a proximidade, tá? Então, um tema de pesquisa em português, aí a gente colocou ali a tradução dos assuntos, né, dos 3 assuntos envolvidos aí, idoso, saúde preventiva e SUS, tá? Cuidado também vai pesquisar numa base internacional, lá não existe SUS, né, vai estar se referindo de uma outra forma, não vai estar com a sigla, a não ser que seja um artigo falando sobre o SUS do Brasil. Lá é um sistema público de saúde, então tem que fazer essa adaptação, né? Então, nós vamos pesquisar esse tema aí. Então, separa os blocos de assunto, coloca as traduções para o inglês, tá? Então, como funcionam os operadores booleanos? Começando pelo AND, pelo E. Então, ele vai trazer menos material, ele restringe a recuperação porque ele vai associar 2 assuntos diferentes e trazer só os documentos, as publicações que estão nessa intersecção
contendo os dois assuntos. O OR, ele amplia a recuperação, ele vai trazer mais material, porque ele traz o que tem um ou outro sozinho, isolado, e o que tem a intersecção dos dois, tá? Aí, o OR a gente usa mais para sinônimos, para rastrear os sinônimos, quando é a mesma palavra em línguas diferentes, por exemplo, Brasil com S, OR Brasil com Z. Eu quero tudo sobre Brasil, com S ou com Z. Eu quero tudo sobre Covid-19, então vou colocar lá, Covid, OR coronavírus, OR Covid-19, OR SARS-CoV-2, tá? Eu quero rastrear tudo, então a tendência é ele trazer mais coisas. E o NOT, que é menos usado, menos conhecido, é para excluir. Você quer materiais que falam sobre aquele assunto, mas que não tem aquele termo junto, tá? O termo exato, que é para uma palavra, usado para uma palavra composta ou para frases, tá? Para siglas por extenso, quando está por extenso, também, tá? Que no caso eu li do SUS, Sistema Único de Saúde, né? E então, isso já é padrão, usar as aspas, tá? O truncamento é um recurso que às vezes muda o símbolo, tá? Dependendo da base, é bom sempre checar no help e no tutorial. Costuma ser o asterisco e o ponto de interrogação, tá? Aí, você pode truncar uma letra só no meio, né? Que nem ali o Brasil com S, Brasil com Z. Você pode truncar o prefixo, o que está antes, o sufixo que está depois, e geralmente deixa o mesmo radical ali, tá? Bom, esse de proximidade, que é menos conhecido, menos usado, né, o near ou W, que ele traz os dois assuntos com até tantas palavras de distância na frase. Você vai dar esse comando. Isso são para buscas mais exaustivas, que você quer rastrear com mais cuidado, tá? Bom, o parênteses, tá? Que eles separam blocos de assuntos diferentes, tá? E sempre lembrando que essa string, essa expressão de busca, ela sempre tem que começar, eu não coloquei, mas ela sempre tem que começar e fechar com colchetes, tá? Bom, os filtros de pesquisa, eles estão comuns nas bases, né? E assim, sempre vai ter lá o filtro de ano, de assunto, de tipo de material, né? Se é um artigo, se é um e-book, se é uma norma técnica, se é um relatório, por país, por língua, por universidade, isso é genérico, assim, né? O que está em acesso aberto, em domínio público, open access, o que não está, isso costuma ter em todas as bases. Algumas bases mais especializadas, elas vão ter filtros próprios daquela área que fazem sentido só para os pesquisadores daquela área. No caso de vocês da área da saúde, vai dividir lá criança, idoso, se é diagnóstico, prognóstico, tem algumas coisas mais específicas, tá? Bom, resumo dessas dicas. Então, os termos que são semelhantes, que falam dos mesmos assuntos, você vai... Os sinônimos, por exemplo, vão estar tudo dentro do colchete, né? Brasil com S, OR Brasil com Z, por exemplo, né? Blocos de assuntos diferentes é o END. Eu quero sobre idoso e SUS, idoso no SUS. Então, você vai ligar pelo END, são assuntos diferentes, tá? E o NOT para excluir aquele assunto que você não quero que tenha o termo pessoa velha, entre aspas. Então, NOT, pessoa velha, entre aspas. Não quero que me refira a publicações que se referem dessa forma, tá? Mais algumas dicas, né? Consultar sempre o help tutorial da base, porque alguns, que nem aquele de truncamento lá, os símbolos de truncamento, ele pode mudar de acordo com a base. Então, pesquisar sempre os tutoriais, o help, a ajuda. E as bases, elas também têm tips, que são as dicas de pesquisa, que são específicas dela, né? Porque o que a gente passa aqui é genérico, né? Tem algumas coisinhas específicas que é legal vocês consultarem se é uma base que você vai ficar muito nela,
pesquisando muito nela, pegando muito artigo dela, é bom ir lá nas tips, nas dicas de pesquisa também, tá? Bom, o Google Acadêmico, né, que eu falei lá na frente que eu ia voltar para comentar. Então, o Google Acadêmico, ele é uma boa fonte de pesquisa, depois do portal de periódicos da CAPES, né? Ele não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca, só que com esse viés acadêmico, né? Então, ele só vai pesquisar em repositórios institucionais, em bases de dados, em literatura acadêmica e científica, então ele é mais confiável, tá? Só que ele não é uma base de dados, ressaltando isso, ele é uma ferramenta de busca, né? Ele vai puxar os artigos de outras bases de dados, outros repositórios. E ele respeita os direitos autorais. Se aquele artigo a gente não tem acesso, não está em domínio público, ele vai bloquear, ele não vai trazer, tá? Agora, o Google normal, ele não está respeitando muitos direitos autorais, então tem muito PDF de artigo que está lá, né? Então, antes de vocês pedirem para o serviço de computação para aquele e-mail, dá uma olhadinha no Google normal também, tá? Mas para fins de utilizar no trabalho, o que traz resultados mais confiáveis é o Google Acadêmico, tá? E sempre depois do portal de periódicos da CAPES. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, eu escutei um barulho aí. É que eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo os slides. Oi, bom dia, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre o Google Acadêmico. É uma Pode falar. curiosidade, assim. Eu sei que ele às vezes mostra, não em todos os artigos, e não é só artigo também que ele puxa, os textos que ele puxa, a quantidade de citações, né? Dá para ver assim, se um artigo é mais citado do que outro, mas eu fico sempre perguntando como é que ele faz isso, se isso é acurado, assim. Você consegue me tirar essa dúvida? Obrigada. Não, apurado sim, porque o Google Acadêmico ele tem um cuidado, tá? A gente já fez, eu já fui até para São Paulo fazer curso do Google Acadêmico, tudo. Inclusive, ele respeita os direitos autorais dos artigos, tá? Teria que entrar lá na parte do tutorial dele, lá das diretrizes, que lá provavelmente deve estar explicando esse mecanismo. Deve ser uma contagem própria, como se fosse um índice bibliométrico dele mesmo, né? De aferir quantas vezes esse artigo foi citado, para você ter uma ideia, assim, sei lá, que é um artigo que tem mais peso, porque ele foi mais citado, né? Mas que é confiável que ele apresenta, ele pode sim ser usado para pesquisa, só que ele não é uma base de dados, você não vai falar que ele é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca, tá? Mas o que ele apresenta é confiável, já é verificado antes, diferentemente do Google normal, né? Mas, assim, tenta dar uma olhada lá no Help, Se você não conseguir achar, você pode me mandar um e-mail refazendo essa pergunta que eu tento dar uma checada, tá? É que assim, a gente não tem contato com os analistas, o pessoal que está por trás do Google Acadêmico, do Google normal, como eu tenho os das bases, né? Eu já consegui tirar dúvidas, depois eu vou falar ali do Mendeley, de recursos do Mendeley, com o próprio analista da editora Elsevier, né? Então, a gente não tem, assim, não é tão acessível. Mas, se não esclareceu para você, você pode depois me mandar um e-mail que eu posso tentar aprofundar isso, tá? Tá ótimo, obrigada. Nada. Bom, a gente tem o site do POCA, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é ali da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância, que é daquela base lisa que não saiu a imagem, que tem os materiais didáticos, os cursos à distância. Então, voltando um pouquinho lá para a SEAD, eu queria destacar um curso que 3 bibliotecários aqui da UFSCar montaram, tá? Que é o curso de Mendeley, tá? Como utilizar o Mendeley na gestão da pesquisa acadêmica, é um curso de 20 horas online gratuito. E tem outros cursos lá, de outras áreas, tudo online gratuito, que vocês podem fazer também. Eu queria destacar o do Mendeley, que eu recomendo fortemente que vocês façam, principalmente assim, vou começar uma iniciação científica, vou começar o TCC,
E especialmente se vai começar um mestrado, doutorado, é legal fazer esse curso, né? Aprender a mexer, se cadastrar lá na versão online, baixar a versão desktop, porque ele é tipo uma secretária acadêmica que vai ajudar muito vocês com as citações, com as referências, com a normalização ABNT, para baixar e organizar os artigos, tá? Então, eu recomendo que vocês passem a utilizar. Ele vai ajudar bastante aí, evitar que vocês percam coisas, evitar retrabalho, tá? O Mendeley, ele é mais didático, ele é gratuito, tanto o curso como o próprio Mendeley, ele é gratuito, ele é da editora Elsevier, tá? Lá da base de dados Scopus. Porque assim, tem o EndNote Web da Web of Science, mas assim, se vocês deixaram de ser alunos e perdem o acesso, aí vocês não conseguem mais usar o EndNote Web, tá? Porque ele está acoplado na Web of Science e é um gestor de referência bibliográfica como o Mendeley, tá? O Mendeley, ele é bem didático, é gratuito, tá? E para quem preferir, porque tem gente que prefere o Zotero. O Zotero, ele tem um pouquinho mais de recursos, mas ele é um pouquinho menos didático para usar. Tem esse site que foi criado por um analista de sistemas. Desculpa. Esse site, Planeta Zotero, foi criado por um analista de sistemas lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que é aquele ensina tudo sobre Zotero. O Zotero, ele acopla no Mozilla Firefox, então tem gente que prefere o Zotero, tá? Mas são gestores de referência bibliográfica, assim também como o EndNote Web. A gente só não recomenda o EndNote Web por essa questão da assinatura. Vocês deixam de ser alunos, vocês perdem o acesso CAF, acesso remoto, vocês não conseguem mais usar a base de dados Web of Science, e o EndNote Web é da base de dados Web of Science da editora Clarivate, aí só as coisas vão ficar presas lá. Então, é melhor preferir os de acesso aberto, software livre, que nem esses dois, tá? Bom, a gente está caminhando para o final. Então, aqui eu separei algumas dicas para vocês continuarem, né, nesses estudos das pesquisas em bases de dados. Então, lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES, lá naquele carrossel, eu printei uma das fotos do carrossel, que é a divulgação que eles fazem ao longo do ano dos treinamentos que eles dão, online, gratuitos, tá? De todas as grandes áreas, ciências humanas, ciências exatas, multidisciplinares, vocês podem estar fazendo, tá? É gratuito, é online, né? Então, eu recomendo que vocês façam pelo menos da área de vocês, da grande área da saúde e as multidisciplinares, tá? De treinamentos sobre como pesquisar nas bases de dados, nas revistas, tal, que estão ali nas coleções online do portal de periódicos da CAPES. Bom, a gente tem alguns tutoriais no canal do YouTube da BCO, tá? Da biblioteca. Eu destaquei esse que a gente fez lá na pandemia, com tradução para Libras, que é uma pesquisa prática do portal de periódicos da CAPES, que a gente filmou a tela e tal. Então, eu recomendo que vocês deem uma assistida. Uma coisinha ou outra pode estar desatualizada na interface, mas a lógica de pesquisa é a mesma, tá? A gente tem também o canal do CIB, que é aquele outro site que eu mostrei, que é do Sistema de Bibliotecas, da Coordenação das Bibliotecas. Tem playlists de tutoriais lá também, tá? Aí eu destaquei uma das playlists lá, que eu acho interessante vocês saberem, né, até como um alerta, é a questão do plágio, tá? Então, o plágio, ele é considerado um crime acadêmico, tá? Tem que tomar cuidado. Uma dica que eu dou para os alunos nos treinamentos, né, é assim, na questão das citações, os materiais que você usa, as informações, principalmente que você pega dos outros, né, é melhor pecar pelo excesso nas citações. Cite tudo que você usou, qualquer coisinha que você usou, desde uma imagem, uma foto, dados, qualquer coisa, né, um livro, enfim, cite, tá? Não deixe de colocar na bibliografia, tá? Até mesmo se for um material seu, você usou um livro seu na sua tese, você usou um artigo seu na sua tese, cite. Você tem que citar você mesmo, tá? Porque o problema é com outra pessoa, a pessoa depois te acusar de plágio, você ser processado, e a gente teve casos aqui na universidade, né? Inclusive uma reunião que eu participei,
O menino já tinha se formado em doutorado há 5 anos, já estava em outro país, ele tinha pegado dados de um livro de uma professora de Portugal, ela denunciou ele, e aí abriu o processo, infelizmente perdeu o diploma do doutorado anos depois, tá? Porque não tinha citado a fonte, tinha pegado os números. Então, assim, eu sempre dou essa dica, né? Essa questão de citação, peque pelo excesso, tá? Teve professor da USP que foi exonerado porque a aluna orientanda pegou uma imagem lá de laboratório e não citou. Então, nessa questão, tem que pecar pelo excesso mesmo, até quando você cita alguma coisa sua mesma. E já na questão do foco do trabalho, eu já falo o contrário, eu já oriento para os alunos serem mais minimalistas, né? Menos é mais. Porque eu pego alunos de graduação e às vezes está no começo do mestrado com um mega campo de pesquisa, com um mega objetivo que não vai dar tempo, né? O trabalho vai ficar superficial, vai ficar cheio de falhas, então, né, eu sempre oriento, vamos fazer uma coisa menor, mas mais densa, né, mais caprichada, que tenha conclusões mais sólidas, né, aí a minha dica é no sentido oposto, tá? Mas no plágio realmente tem que pecar por excesso nas citações das fontes. Bom, esse treinamento que a gente está fazendo está sendo gravado, né? Daqui a pouco eu vou encerrar a gravação, vou mandar o vídeo anexado no e-mail para vocês, e depois eu vou postar o vídeo aqui no YouTube e mandar o link para vocês. Esse canal é público, tá? Eu criei para disponibilizar essas gravações, e vocês podem passar, né? Podem repassar, não tem problema. Tem outros que é interessante vocês assistirem da área da saúde, tem das normas ABNT aqui também, que é interessante vocês assistirem, né? Que é o outro treinamento que pode ser solicitado também, tá? Bom, agora a parte das nossas redes sociais. O que a gente atualiza e movimenta mais é o Instagram, né? Então sigam, né? A gente posta sempre, inclusive nos stories, recados assim mais rápidos, avisos mais rápidos. Sigam o nosso Instagram, que é o que a gente movimenta mais, e temos também o perfil no Facebook, tá? Eu recomendo que vocês sigam os dois, né? Acompanhem os dois. E também a gente posta as notícias mais importantes que vocês recebem por e-mail, né? No e-mail institucional de vocês, @fiscar, lá pelas notícias do Fiscar, né? Vira e mexe tem alguma notícia de um evento, de um treinamento, de um curso aqui da biblioteca, fiquem atentos, né? Procurem entrar no e-mail institucional de vocês, né? Aquele é @estudante.fiscar.br, né? Bom, outra coisa que eu queria destacar é esse curso, um curso novo que foi lançado esse ano, que eu recomendo fortemente que vocês façam, que tem tudo a ver com esse treinamento, tá? Eu vou até pegar o cartaz que está aqui. Não sei se vocês andaram vendo na biblioteca ou nos murais, esse cartaz aqui, tá? Que é desse curso. A gente teve uma edição agora ele fechou, tá? Teve uma edição com 4 módulos. Aí eu coloquei aqui nesse link, não é nem bem um folder, é mais que um folder, né? Ele explica bem o objetivo do curso, né? Vocês podem fazer, os professores também, tá? Tem uma live que foi gravada no lançamento do curso que vai falar o objetivo dele, né? Tudo que ele traz, como que foi pensado, por que foi criado. Interessante vocês assistirem também, tá? Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, lá no e-mail Inforrede, porque vai ser lançada uma nova edição dele, tá? Não percam, procurem fazer, tá? Bom, gente, caminhando, né, já para encerrar, tem também no site lá da biblioteca, né, tem o link ali em cima, tem a orientação acadêmica individual, né, que é um treinamento individual, que a gente tenta dar um suporte, uma orientação para os alunos, né,
O foco maior é quem está fazendo iniciação científica, TCC, isso da graduação. E o nosso maior público é o pessoal de mestrado e doutorado. É interessante já fazer no começo, tá? Não deixar para vir fazer no final, né? E o pessoal tem gostado, falado que tem ajudado, então quem tiver dúvida, que tiver com dificuldade, pode se inscrever, é online pelo Google Meet, é gratuito, tá? Então é só solicitar preenchendo esse formulário, eu entro em contato por e-mail para a gente agendar. Dura em média 1 hora, tá? E então também quem precisar pode estar agendando. Aí eu coloquei aqui algumas referências e aqui os nossos contatos, tá? Esse primeiro e-mail é o geral de atendimento aqui da chefia do departamento de referência, aqui no atendimento no piso 1. O segundo e o terceiro dos treinamentos da comutação é comigo, tá? O dos treinamentos eu uso para tirar dúvida e para agendar treinamento em grupo com docente, que eles solicitam para a turma. O outro da comutação que é comigo é para pedir os textos completos dos artigos, tá? E as nossas redes sociais que eu já comentei com vocês, tá? Bom, é isso. Tá gravando ainda. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se vocês querem que eu pare a gravação, né? Graziela, Oi. eu queria aproveitar, fazer uma pergunta aqui também. Bom, primeiro, assim, novamente te agradecer, acredito que você traz, assim, muitos recursos. Estou agradecendo, pessoal, mas podem fazer as perguntas, tá bom? Se alguém tiver alguma questão aí, vamos aproveitar esse momento aí com a Graziela. Em relação ao curso do Mendeley que você falou, 20 horas, gratuito, qual é o caminho que a gente faz? Aí ele é feito de forma grupal, individual, pela turma, tem que ter a mediação de professor ou não? Como que é esse do... Não, ele é individual. Ah, tá. Ele é individual, ele é online, ele é gratuito. Aí cada aluno vai lá e tem que criar um perfil lá na plataforma do POCA, né? E fazer o curso. Ele é um curso sem tutoria, tá? E é bem assim, independente, bem autônomo. Cada aluno, cada professor pode ir lá e se inscrever. Tem outros tantos cursos, tá? De várias áreas. Inclusive, assim, é aberto, né, para a comunidade propor cursos, tá? Se você tem especialidade em algum assunto, você pode propor algum curso também, né? Eles são no formato de mini cursos, né? Assim, podem dar uma fuçada lá que tem de todas as áreas, tem outros cursos interessantes para fazer. É que relacionado à biblioteca, só tem esse, assim, mais diretamente, né? Talvez a gente vá conseguir fazer mais, né? Então, eu recomendo. E no canal da BCO, no YouTube, tem também, acho que na pandemia, a gente gravou 3 videoaulas de uma bibliotecária também ensinando a mexer no Mendeley também, tá? É de mais didático porque é vídeo, dá para assistir e tal. Pode ser que uma coisinha ou outra está desatualizada, mas no grosso tá tudo igual, né? E também é interessante eles assistirem. Ótimo. Não, e você foi trazendo, assim, tantos recursos, e é isso, né? Como é que a gente pode, de tantas formas aí, usar dessas ferramentas para poder produzir o conhecimento. Fico feliz também de saber que a gente pode contribuir de alguma forma, né, com os cursos. Sim. Depois eu vou dar uma olhadinha lá também. E é isso, assim, eu terminei o doutorado em 2020, né? E eu lembro, Grazi, que a gente se comunicava bastante, né? Eu tinha muitas questões, eu sempre perguntava para a biblioteca sempre auxiliava. A gente chegou a fazer alguns treinamentos também, que facilitaram muito o processo de escrita. E recursos novos, né? Poxa, você foi apresentando várias ferramentas aí que não tinha naquela época, que agora são novas, né? Então, assim, acho que é isso aí, pessoal, é utilizar, né, de todos esses
recursos aí para facilitar e também aproveitar esse canal de comunicação com a biblioteca, né, que tem muito aí para nos auxiliar. E deixa eu ver o que mais aqui, Graça. E aí uma questão importante que você trouxe também, a gente fala do plágio, né? Sempre o plágio em relação à produção de outras pessoas, mas o autoplágio também é crime, né? Então, quando a gente produz, publica, e aí depois a gente vai se citar, porque, né? Não, então a gente se cita e coloca a data e o ano da publicação, e o nosso, né? Faz todo aquele caminho, como a gente sabe, né? De fazer a referência, né? Citação direta ou indireta, né? Mas tem que estar lá a nossa a citação também. Então, acho que você trouxe um ponto importante aí também de um cuidado, né? Mais adiante aí, quando a turminha tiver, né? Principalmente quem decidir seguir a carreira acadêmica, né? E é isso, tem outros vídeos lá no canal que eles podem assistir, tem até de ABNT, né? A gente tem o outro treinamento de ABNT, que também a gente faz assim também, só que aí vai falar só das citações, das referências, né? Das regrinhas lá, né? E contemplando as novas atualizações. E assim, dúvidas que eles tiverem, se forem dúvidas pequenas, pontuais, podem me mandar lá para o e-mail dos treinamentos, tá? Mas quando eles tiverem muitas dúvidas, muitas coisas assim, que realmente precisa conversar, aí é melhor agendar o treinamento individual, tá? Então tá. Então, aquele e-mail que a gente foi se falando, eu posso disponibilizar para a turma, então, do treinamento? Pode, que eu coloquei até lá no último slide, aquele lá para docente é mais para agendar treinamento em grupo, né? E para mandar dúvida também. Mas para os alunos é para tirar dúvidas pequenas. Quando começa muita dúvida, aí é melhor marcar mesmo, preencher o formulário no site, marcar. Aí eu prefiro que o aluno esteja no notebook, porque ele consegue projetar para mim o trabalho, a gente vai passando todo o trabalho, né? É bom ele estar com câmera também, né? Não estar no celular, né? Que aí a gente consegue focar no trabalho, né? E pesquisar em alguma base de dados que ele está com dúvida, mas aí, assim, eu gosto que o aluno pesquise, e ele projeta para mim e eu vou orientando, tá? Ótimo. Que aí você vai acompanhando, né, esse processo aí do aprendizagem do aluno, né, também é importante. E aí ele projeta o trabalho, e vai parando nos pontos em que tem dúvida, e a gente vai desde o título da questão de pesquisa até no final as referências, né? É que assim, se começar muita dúvida de citação, de ABNT, aí já é um outro treinamento, é um outro atendimento, porque eu tenho que pegar a norma, né? Se for pouca coisa, a gente já resolve ali, né? É mais nessa parte da pesquisa bibliográfica, da revisão de literatura, da metodologia, da questão de pesquisa, né? Das bases de dados que vai escolher, das palavras-chave, da expressão de busca, é tudo isso, né? É muito importante. Obrigada, viu, Grazi? Nada. Vou fechar aqui agora para se alguém mais tiver dúvidas. Então, eu acho que eu vou parar a gravação, né? Acho que eu vou encerrar a gravação. Se mais alguém quiser perguntar fora da gravação,